Hoje nós estamos aqui com 2 professores que vão explicar de uma forma mais técnica, mas com uma linguagem muito fácil para todo mundo entender, inclusive eu. Esse é o Rafael e o Alessandro. Vamos começar, acho que pelo Rafael, né? Professor Rafael ou Sr. Rafael? Rafael, vamos deixar para o Rafael ficar melhor. Rafael, qual é a escola que vocês atuam? Nós somos professores no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no campus aqui de Sapucaia, aqui perto. E nós trabalhamos com plástico lá e temos a parte toda de maquinário lá, e a gente consegue, com os alunos, fazer com que eles ponham na prática a parte de reciclagem. Então a gente ensina para eles como fazer com que o plástico volte para a cadeia, mostrando os equipamentos que ajudam nesse processo. Então é uma aula que fala sobre reciclagem de plásticos. E vocês têm observado assim que os alunos têm se interessado bastante por esse assunto? Sim, tem bastante interesse, até porque o plástico, de todos os materiais, ele é o mais difícil de ser identificado. A gente já foi visitar galpões onde o pessoal tem 17 frações de plástico. Quando a gente pega, vamos reciclar o plástico. Bom, o plástico são várias resinas. Não sei se quem já teve a chance, pega uma peça plástica e olha embaixo, vai ter um númerozinho com 3 flechinhas. E aquilo ali identifica o material. Então, nós temos vários tipos de resinas. E aí, conforme a gente vai ensinando, os alunos vão se interessando porque eles conseguem entender o processo e isso ajuda na motivação deles. E como é que funciona a tua aula lá, basicamente? Assim, eu sei que é difícil de resumir, mas o processo todo como tu explica para os alunos, né? E depois tu explicou para mim, que foi o que me motivou a te entrevistar. Sim. Bom, é que a gente tenta mostrar para os alunos a parte começa com a identificação dos plásticos. Então, como eles já têm um conhecimento de outras disciplinas, toda na parte de plástico, a gente consegue mostrar para eles algumas regras práticas de como identificar plástico. Então, baseado em algumas coisas como o barulho, que os plásticos fazem diferente, tem alguns testes que a gente faz, como o teste de chama, tem alguns plásticos que quando a gente corta um pedacinho e joga na água, alguns afundam, outros boiam, e tudo isso ajuda eles a identificar qual é esse tipo de plástico. Por que é importante essa identificação? Porque quando esses plásticos chegam lá nos galpões de triagem, nas cooperativas, eles têm que também separar, porque se esses plásticos ficam misturados, o valor deles cai. E é muito importante essa separação, porque daí agrega valor e isso faz com que as pessoas que fazem parte da cooperativa ganhem um pouco mais, né? Isso o catador não tem a mínima noção, né? Ele só cata o plástico, aquilo que ele acha que é plástico, e leva para as... Eles já têm um conhecimento empírico, eles já estão... Tem gente que trabalha e tem cooperativas que estão bem avançadas. No começo, quando a gente começou a trabalhar há 15 anos atrás, não tinha esse conhecimento. Agora o pessoal já está bem mais esperto, sabe bastante coisa. Mas, claro, nós estamos trabalhando com diferentes cooperativas. Muitas vezes tem cooperativas que não têm ainda um conhecimento e tem outras que já estão no topo da cadeia lá em termos de conhecimento. E para o pessoal que está em casa olhando a gente, tem alguma dica para dar para as pessoas que têm essa ideia, esse interesse muito grande de começar a reciclagem ou de estimular o seu bairro, a sua cidade? Bom, as dicas que eu dou, eu tento ser um pouco prático nisso, porque quando a pessoa tem dúvida, porque normalmente o que a gente tem nas nossas casas? As pessoas têm alguns termos, ou o lixo seco ou o lixo molhado. O certo é o lixo... ou resíduo, melhor, porque o lixo é a palavra que o pessoal não gosta de usar, mas resíduo, a gente chama de resíduo reciclável, então são todos os materiais são recicláveis, é o vidro, é o plástico, é o metal e o papel, e aí tem a lixeira que vai ter, que coloca os outros resíduos. Se a pessoa tiver uma consciência muito maior, ela pode fazer uma terceira com compostáveis, aí teria o resíduo que é compostável, que é reciclável e os outros. Mas se a gente separar nesses dois, cada vez que a pessoa tiver dúvida, eu sugiro botar nos outros. Porque existe hoje materiais com diversas camadas, então a gente vê as embalagens das barras de cereais. Caixa de leite que já vem, salgadinho, e às vezes esse material chega lá e acaba voltando, porque não tem. E aí vai ser uma questão, porque cada cooperativa ela vai acabar abrindo o mercado dela. E conforme o mercado que ela abre, ela vai definir. Bom, se eu consigo vender isso é reciclável. Se eu não consigo vender, não é reciclável. E aí, para definir isso, aí eu vou até pedir ajuda para o Alessandro, porque o Alessandro tem atuado dentro das cooperativas atualmente. Ele está com o estado da arte hoje. E aí ele sabe dizer quais materiais hoje realmente estão indo para o mercado e quais não estão. Porque existe a reciclagem tecnológica. Pode pegar um material, esse material nós temos maquinário e nós temos conhecimento para reciclar. Mas ele tem entrado no mercado, porque se não tiver entrado no mercado, não adianta nada, ele vai voltar. E aí o Alessandro até pode nos ajudar. Então, Alessandro,
É importante saber isso, né? Porque senão, que nem o Rafael disse, tu está reciclando uma coisa que tu, de repente, não seria útil, né? Sabe que tem uma coisa interessante. Eu fui aluno do Campus Sapucaia, no curso técnico em plástico, e lá a gente aprende que os materiais termoplásticos eles são recicláveis, certo? Mas você vê na realidade de um galpão de reciclagem que muitas vezes o plástico, o termoplástico, por não ter comercialização, ele, na verdade, ele é descartado no aterro sanitário. Então, entra num contrassenso muito grande nesse momento, certo? Que tu tem essa oposição entre o plástico que, de fato, vai ao mercado e plásticos recicláveis que não têm mercado e são dispostos em aterro sanitário, certo? Que é a renda que os catadores deixam de ganhar por esse plástico que está sendo descartado, certo? E também uma questão tecnológica que mostra que a gente está ainda com alguns, vamos dizer, alguns campos a serem avançados. Engatinhando ainda. Sim. Em relação a plásticos que não têm mercado atualmente. Até assim, ó, tem uma professora na URGS que corrigia muito para não chamar de plástico, assim, de polímero, né? Exatamente para nós pensar nesse caráter de reciclagem mecânica, de tu ter colocação desse material. Sim, a gente está usando uma linguagem mais popular para o pessoal poder entender do que nós está falando. Se falar polímero, talvez a pessoa o que se enquadra como polímero, né? Então, plástico fica um pouquinho mais fácil, apesar dos professores, vocês, não concordarem muito com essa linguagem. Antigamente, lá pelos anos 80, tu falava muito na matéria, né? Dizia que essa é matéria, não tinha muito a denominação do plástico, assim. Eu tenho um trabalho já de alguns anos direto com cooperativas de reciclagem, cooperativas e associações. Então, meus trabalhos e a minha área acadêmica, assim como o professor Rafael, a gente protege e pede que esses catadores sejam cada vez mais incluídos no sistema produtivo, certo? Esses catadores eles fazem um trabalho muito importante de recuperação de resíduos que poderiam estar sendo colocados em aterro sanitário e tá levando de volta para a cadeia, garantindo a reciclagem desses materiais e garantindo o seu próprio sustento. É um trabalho, de certa forma, bonito que eles fazem, né? Como catador, né? Mas falando comercialmente, assim, o que se torna, o que é o plástico que é reciclável para quem está olhando a gente? O que seria o plástico que é o que realmente ele é reciclado? Nós temos, assim, nos tipos que a gente chama de commodities, nós temos 6 tipos de plástico, né? Que são os mais comuns. Que são o polietileno de alta densidade e o de baixa densidade, que são 2 já. Eles têm cadeias químicas parecidas. O PET, que é comum nas garrafas de refrigerante, né? O PVC, que também ele é muito encontrado no encanamento, né? Nos encanos PVC, que bem comuns, e em forro de casas. Temos o poliestireno, o PS, que é dos copinhos de café, que a gente vê de forma muito comum, e o polipropileno. Então, esses 6 tipos eles são os que comandam, né, em termos de volume, o nosso resíduo plástico. Certo? Então, as cooperativas e depois as empresas que vão fazer essa reciclagem, eles recolocam esse material no mercado em forma de sacos de lixo, certo? Sacos de lixo que a gente encontra nos mercados, lonas plásticas, algumas garrafas para detergente e tal, que já passam, né, com o material reciclado, sim. Então, tem alguns produtos específicos que aproveitam esse material. Tá? Então, eu também gostaria de destacar o problema que a gente tem com os materiais multicamadas, laminados, que muitas vezes eles têm mais de um material ali naquelas lâminas que a gente chama, e eles não são compatíveis para serem reciclados juntos, né? Passar por um processo com temperaturas. Como no caso da caixa de leite. A caixa de leite, atualmente, a gente consegue ter, vamos dizer assim, campos de mercado para atuar. Por exemplo, essa embalagem longa-vida, que se chama, né, o nome técnico, se usa muito Tetra Pak por causa da empresa que faz essa embalagem, que detém essa tecnologia. Tem atualmente 70% de papelão, 25% de plástico e 5% de alumínio naquelas lâminas, certo? E ele é utilizado atualmente muito para telhados, para telhas, certo? Mas foi um produto que há bem pouco tempo atrás tinha esse problema de colocação, certo? Então, o que a gente mais vê assim, são embalagens que achocolatado em pó, alguns sucos essas embalagens multicamadas, elas têm trazido algum problema em termos de recolocação no mercado. A embalagem de salgadinho, a barra de cereal, a questão, outro material que também está sendo muito difícil ser colocado, aí me corrija, é o isopor. O isopor, a gente compra uma TV, compra um computador... Vem com isopor junto. Vem com isopor, e aquele isopor é muito complicado colocar no mercado de novo, então acaba sendo um material que era para ser reciclado, tem tecnologia, mas ninguém quer comprar. Porque é caro, de certo processo. É porque o frete acaba não viabilizando, ele é muito leve. Então, para tu encher um caminhão daqueles e pagar um frete, ele não vai te pagar de volta o que tu vai reciclar. Então, teria que ter uma tecnologia nas próprias
no centro de triagem que pudesse fazer com que aquele material ficasse mais denso de novo. Ele é muito leve. E aí, tu enche um caminhão daquilo, vai ter quantos quilos? Só volume, né? Só volume. E aí, depois, na hora de vender, tu vai vender muito pouco. Vocês têm, de repente, um site de vocês, da escola, ou alguma ONG que vocês fazem parcerias, ou de forma a informar a comunidade de como elas podem buscar mais conhecimento sobre esse tipo de processo? Eu acho que um site que está muito bem estruturado é o do Sempre, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem, que é www.sempre.org.br, e o da Plastivida. A Plastivida também tem um que... mas eu acho que está linkado com o Sempre, então esses dois, eles dão informações muito boas. Tem toda a parte... Eles têm uma interface boa, explicando, mostrando os fluxogramas, como funciona. Então isso também é muito importante. Então, enfim, todos os plásticos podem ser reciclados, mas somente 6 tipos são os mais comerciais. E se alguém tiver alguma dúvida, de repente pode entrar nessas ONGs ou sites para buscar mais informações ou até para tirar dúvidas, né? Sim. Quer facilitar as coisas na sua casa, pelo menos tenha lá vamos dizer assim, um recipiente para o lixo seco e outro recipiente para o lixo molhado, que tu vai estar facilitando muito o teu processo dentro de casa, assim, em relação ao tratamento do resíduo. Também cuidando do lixo do banheiro, né, para nós não colocar por exemplo, aquela embalagem de shampoo que tu coloca dentro do lixo junto com o papel higiênico, tentar evitar isso, né? Sim, aí tu acaba estragando, poluindo. Que ali, na verdade, algum catador vai ter que manusear aquele recipiente com o papel higiênico junto, né, para tirar esse material que é reciclável. Então, é uma coisa que a gente sempre fala para evitar esse tipo de... E também, uma coisa muito importante é cuidar se o seu município tem programa de coleta seletiva, se a população sabe qual é o horário, qual é o dia que passa o caminhão da coleta, para esse ser destinado de uma forma correta também. Mas que isso começa pela comunidade, né, Alessandro? Então, acho que buscando a informação e tu talvez tendo uma base boa, tu até fica mais fácil de tu cobrar, né, da prefeitura, enfim, de quem deve fazer isso, de quem deve ajudar, de quem deve apoiar, né? Pois é, aí tem uma questão que eu gosto sempre, até trabalho nas minhas aulas. A cadeia de reciclagem, ela tem diversos atores. E as pessoas muitas vezes dizem assim, eu separei o lixo em casa e estou reciclando. Tem que entender que no mínimo, são 5 atores que acabam atuando. Nós temos as pessoas nas suas próprias casas que separam. Então, vai lá e separa o lixo reciclável e separa os outros resíduos. Só que, para esse resíduo ir adiante, ele tem que ter um encontro com o próximo ator. Quem é o próximo ator? São as prefeituras ou o próprio catador informal que passa na frente da sua casa. Se não chegar na mão dessas pessoas, por exemplo, eu pego o meu resíduo reciclável e ponho no dia de coleta normal. O que vai acontecer? O caminhão que passa da coleta normal ele vai mandar para o aterro sanitário e não vai mandar para o centro de triagem. Então é importante saber os dias corretos, porque para esse lixo reciclável chegar, a prefeitura recolher, chegar no centro de triagem, ela vai determinar certos dias. A partir daí, chegando no centro de triagem, tem que chegar um lixo, como a gente estava discutindo até agora, tem que ser um lixo que entre no mercado. Porque não adianta a gente, por exemplo, até a gente não deu um exemplo de um outro produto que talvez muitas vezes não é reciclado, que é as bandejinhas que vem a carne, vem os frios, aquela bandejinha, a gente chama de poliestireno expandido, que é quase isopor, também muitas vezes acaba não sendo... Tem um plástico ali também, né, junto, que é para absorver ali, né? Isso, e esse aí acaba não sendo reciclável também, muitas vezes. Então, aí nós estamos no terceiro ator. Só que essa pessoa, ela vai depender de um quarto ator, que é o que eles chamam de intermediário. A pessoa que precisa de uma alta escala, bastante material para poder vender para o reciclador. Se esses 5 atores não estiverem conectados de forma correta, em algum momento essa corrente, algum dos elos quebra, o lixo não vai chegar, o resíduo reciclável não vai chegar na recicladora. E aí todo esse trabalho pode ser perdido. Então, claro, nós temos o nosso papel, que é o primeiro lá, mas nós temos que prestar atenção de separar resíduos que cheguem no mercado, que sejam vendidos e que sejam colocados no dia correto. Então, preste atenção, cada um na sua cidade, como pode ser feita, qual é os dias de coleta. Se não tem, deve ter um posto de entrega voluntária. Aí, se a pessoa quer mesmo participar, existem maneiras de poder entrar nesse processo, então. Obrigado, Rafael. Obrigado, professor Alessandro, professor Rafael. Eu acho que o recado está dado, a informação passada. E se alguém quiser curtir de novo essa matéria, pode olhar nossas reprises e depois esse programa vai para o YouTube. E se tiver alguma dúvida ou alguma outra ideia de algum programa que
fala sobre reciclagem, onde a gente pode trazer mais gente para falar sobre isso aqui. Mande para a gente no Facebook, Meu Amigo é o Bicho, certo? Obrigado mais uma vez. Até a próxima, que seja breve. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência. E espero vocês na semana que vem. Valeu? Um abraço, até a semana que vem. Valeu!